Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem mais uma TPC. Meu nome é Fernando, eu sou diretor do Núcleo Pedagógico e com a gente aqui está a Carla, PCNP de anos iniciais. Olá, Carla. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC. E também o Thiago. Olá, Thiago. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aí nosso ATPC sobre o Conselho de Classe, ano e série. A gente tem aí já a finalização do primeiro bimestre, né, gente? E envolve, no meio do mês de abril, vamos dizer assim, as escolas estão se organizando para fazer o conselho, né? E é muito importante que esse conselho, o primeiro do ano, ele seja já feito de uma maneira bem sistematizada, para que a escola já comece a se organizar, pensando quais as necessidades que esses alunos precisam em relação à aprendizagem, né? E aí eu vou iniciar com vocês aqui falando um conceito mais geral, né, do que vem a ser o conselho de classe. O conselho de classe ele é um momento de conscientização do processo de ensino-aprendizagem vivenciado pelo estudante e pelo professor. Ele constitui-se como uma oportunidade ímpar de acompanhamento do progresso no atingimento de objetivos e metas da unidade escolar, sendo um espaço propício para a colaboração, visando a garantia da aprendizagem de todos os estudantes. Gente, o Conselho de Classe há muito tempo já vem sendo configurado de uma nova forma, né? Pensando nessa formação integral desse estudante, não apenas em quantificar esse estudante por meio de notas, né? E aí essa terminologia aí, né, traz para a gente isso, um momento de conscientização do processo de ensino. Eu não vou apenas chegar na hora do conselho e saber se o João é 1, é 2 ou 3, e sim o que o João aprendeu, o que o João não aprendeu, como ele está dentro de todos os níveis, né, de formação humana, né, não só cognitivo, mas socioemocional, físico, cultural, e um momento de troca entre os pares, né, de troca entre os professores, entre estudantes. Muitas escolas conseguem já fazer o conselho participativo, né, que traz esses estudantes e esses até pais, membros da comunidade responsáveis na participação. É muito legal nós termos esse momento de ouvir as devolutivas. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho está indo por um caminho muito bacana e é o outro, aquele que está recebendo o trabalho, no caso o estudante ou a própria comunidade escolar, que vai nos trazer novos apontamentos, que muitas vezes a gente não vê, né? A gente vai entrando aí na correria do dia a dia e a gente não percebe como que esse bimestre foi trabalhado, como essas habilidades foram trabalhadas, como os conteúdos foram aprendidos por esses estudantes. Então, nesse sentido, a gente traz aí uma reflexão, né? Lembrando que o Conselho de Classe ano e série é um processo coletivo de acompanhamento, avaliação do ensino e da aprendizagem e de definição coletiva das ações interventivas. A gente tem essa preocupação, né, de que todos sejam ouvidos, de que todos participem desse momento do conselho, porque, como eu disse antes, é a partir da troca que vão vir os encaminhamentos, ou a partir da escuta ativa mesmo, que a gente vai conseguir solucionar certas questões que muitas vezes nós não temos respostas ali, né, sobre determinado aluno ou sobre determinada área de conhecimento que é necessário ter uma melhoria, né? Então, como eu disse antes também, muitas escolas conseguem fazer junto aos estudantes, possibilitando a inter-relação entre os profissionais e estudantes, entre turnos, entre séries, entre turmas, além de favorecer uma integração e de sequência dos conteúdos curriculares, né? De cada ano série, área de conhecimento, né? A gente tem esse costume de colocar o conselho muito na mão do professor de língua portuguesa, o professor de matemática, o professor da sala, sendo que, na verdade, todos são participantes, né? Todas as áreas. Nós temos que também ouvir o professor de educação física, o professor de arte, o professor de filosofia, enfim, essas outras áreas que muitas vezes ficam ali à margem, né? E
pode nos trazer muitos apontamentos importantes. Uma coisa que a gente também evidencia aqui é que o Conselho, por ser uma participação coletiva, ele necessariamente precisa ter um olhar mais delicado e detalhado da gestão da escola como um todo. Não tem que ficar só na mão da coordenação, não tem que ficar só com o professor pensando, é a equipe inteira. Então, tem que sim se envolver com a direção, tem que se envolver, a vice-direção tem que se envolver para que eles saibam quem são os nossos alunos, como está o processo de ensino-aprendizagem e aonde nós queremos chegar, de que ponto em que ponto estamos e para onde vamos, né? E aí nós trazemos 3 perguntas pensando nisso, né? Se o conselho não é quantitativo, não tem que ficar mensurando notas e falando nota por lista, né? Nós temos que pensar, então, em quais ações precisam de replanejamento, considerando defasagens percebidas, habilidades que precisam ser retomadas, e principalmente os alunos que estão abaixo do esperado, né? A gente costuma dizer que ao invés de você seguir toda uma lista, você pode fazer um encaminhamento e pensar uma discussão mais aprofundada frente a esses alunos que realmente necessitam. E quando nós temos um conselho participativo, de novo, repito, ouçam os estudantes. Às vezes você acha que ele aprendeu e ele vai te trazer uma devolutiva de que o caminho pode ser outro, né? De que ele está com alguma dúvida, que ele está com alguma questão e que por isso refletiu no esperado, né? No fim do bimestre, refletiu na média, vamos dizer assim, né? Refletiu nessa média global desse estudante. A segunda questão, quais os encaminhamentos para a recuperação contínua? Porque a partir do momento que você tem uma análise detalhada de todo um grupo, de toda uma equipe escolar que atua com aqueles estudantes, você consegue traçar seu plano de ação para o próximo bimestre. Como que eu vou conseguir recuperar isso que ficou desse bimestre que está se encerrando, né? Demais projetos e áreas de conhecimento da escola, como eu disse, é muito importante ter esse envolvimento, ter essa integração, né? No intuito de apoiar o estudante para que avancem na aprendizagem. Da mesma forma que uma avaliação ela é qualitativa, o conselho vem nesse sentido, né? Ele vem para ser qualitativo, para que a gente consiga olhar, como vem aí na última questão, quais os encaminhamentos para o planejamento do próximo bimestre. Eu não consigo pensar isso sozinho, eu não atuo sozinho com este aluno, né? Os outros professores são importantes, a equipe gestora como toda é importante, principalmente o próprio aluno tem que ser ouvido neste momento, né? Sim. E é importante frisar, né, que a gente pensa o conselho como algo processual, algo que vai iniciar agora no primeiro bimestre, mas que você vai sempre retomar e trazer isso. Como é que foi agora no segundo bimestre? Eu consegui avançar, eu não consegui? Eu consegui trabalhar com todas as demandas que surgiram no primeiro conselho, eu não consegui? Mas para que esse conselho seja feito de uma maneira bem qualitativa, é necessário ter uma organização, ter um apontamento bem correto, né, de todos os participantes. Por isso vem aí um antes, durante e depois, né, que a gente costuma dizer, para que o professor e todos os participantes não cheguem no conselho sem nada, não chegue sem saber como vai participar e o que fazer, né? E aí eu convido a Carla para explicar um pouquinho deste momento para a gente. É isso mesmo, Thiago. Então, o que é importante garantir, né, nessa organização desse conselho? Então, nós temos essas 3 etapas, que é o antes, o durante e o depois. Então, no antes, precisamos conhecer, né, estudar esses documentos, que eles são importantes para o planejamento desse conselho de classe e ano série, que será realizado, a princípio, pelo diretor, com a participação dos professores, estudantes, pais e responsáveis. Né? Então, nesse antes, precisamos fazer uma análise prévia dos resultados, né? Indicação dos pontos de atenção e discussão de possíveis encaminhamentos que serão levados para essa discussão no Conselho. Essa análise dos instrumentos, normalmente a gente tem as avaliações, né? Avaliação de aprendizagem em processo, temos a AD também e todas as atividades que foram
foram dadas pelos professores, né? Então, temos análise da dimensão cognitiva, articulada socioemocional, porque a gente precisa entender esse estudante como um todo, não somente tratando dos componentes curriculares, mas a gente precisa entender nessa situação também socioemocional. É importante que a equipe gestora e os professores reflitam sobre essa articulação nessa dimensão, tá? Das competências socioemocionais. Então, por exemplo, de que forma essas competências socioemocionais elas se relacionam com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento dessas competências, né, do currículo. Então, quais habilidades cognitivas, competências seria de interesse do estudante se exercitassem mais, o que eles poderiam, né, ter um melhor aproveitamento. Aí temos também análise de realização de atividades, né, as sequências digitais, atividades propostas pelo professor. Então, tudo isso ele entra, né, para ser, são indicadores, né, desse processo. Temos análise também da frequência, né, agora que estamos todos no presencial, além do diálogo entre a equipe gestora e os professores, que é importante também, né, que os estudantes eles sejam ouvidos, que sejam preparadas essas informações para discussões nesse conselho, tá? Então, tudo é levado em consideração, todos devem ser ouvidos, tá? E aí temos, pode passar... Obrigada. Durante o conselho, né, apresentação da pauta, objetivos do conselho, assim como o Tiago já pontuou, informações e dados que a escola dispõe sobre a turma em questão. Então, realizar essas análises e estabelecer as estratégias. Então, no início das atividades do conselho, é essencial que esses objetivos do encontro sejam, né, esclarecidos, explicitados. Então, analisar esses resultados do ensino de aprendizagem, partindo de uma perspectiva integradora das dimensões, como eu falei, a gente tem que entender o estudante na sua totalidade. Tá? A fala dos representantes de turma, os estudantes podem ser convidados, né, devem ser, né, e apresentar os pontos, né, as discussões elencadas antes do conselho, pontuando a percepção da turma sobre o próprio processo de aprendizagem. Tá? Temos apresentações e considerações gerais sobre as turmas, a gente, além de falar dos estudantes, a gente fala também do desenvolvimento da turma. Este é um momento que os professores oferecem as percepções, por isso é importante, como o Tiago falou anteriormente, da participação de todos, né, de todos os componentes, porque cada um pode ter uma percepção diferente do aproveitamento desse estudante, da turma, né, e o relacionamento desse estudante. Também aqui é apropriado que os professores façam uma autoavaliação, para que eles também tenham essa reflexão, né, das suas práticas. Temos a discussão de casos individuais. É fundamental reservar um momento da reunião no final para discutir. Às vezes tem estudantes com problemas mais pontuais, né, levando em conta as dimensões, para uma compreensão mais ampla do que pode ser oferecido para cada um deles. Aí temos a proposição de encaminhamentos. É preciso que o conselho defina os encaminhamentos para que os desafios e as dificuldades apontadas sejam endereçadas, especificando as ações, os prazos e os responsáveis por cada medida. Então, é levantado todos esses indicadores e a gente precisa entender, né, e fazer esse encaminhamento para que seja sanado. Próximo. E temos após o conselho, né, o depois, que a partir dessas reflexões e né, estabelecer algumas estratégias, né, apresentação de pautas, objetivo do conselho, percebe-se considerações que devem ser encaminhadas, refletidas e aplicadas. Então, após o término desse conselho, da reunião, é necessário que as atas e as informações que foram coletadas, relevantes, eles sejam organizadas de maneira que fique acessível para que todos possam consultar sempre que necessário, né? Então, ao final dessas ações planejadas, o acompanhamento e a recuperação dos estudantes são um compromisso coletivo,
né? Não é somente do professor ou do estudante, mas todos têm que estar envolvidos. Porém, por isso destacamos que o planejamento não encerra as atividades pós-conselho. Isso é apenas o início, né, para poder ir pontuando o trabalho que vem na sequência. É preciso implementar essas ações, estruturar a partir da reunião e acompanhá-las, e, se necessário, rever o que foi planejado, promovendo sempre os ajustes quando necessário. Tá? E aí, por fim, aqui eu vou finalizando a minha parte. Não sei se o Thiago ou o Fernando tem alguma coisa a acrescentar. Acho que, né, sistematizando tudo isso que a gente conversou até agora, eu acho que é importante que a gente perceba esse movimento cíclico do conselho, né? Que é um movimento da escola. Né? Então é importante que a gente perceba que essa é uma primeira etapa, né, de uma conversa que a gente vai ter mais vezes durante o ano. Né? Então, estamos encerrando o primeiro bimestre, mas vamos avaliar o que nós fizemos até aqui e quais são os próximos passos dessa caminhada pedagógica que nós temos que fazer durante o ano de 2022. Essa é a questão do conselho, avaliar o que nós já fizemos e como que esse trabalho que já foi começado, que já está sendo executado, vai prosseguir ao longo do ano. Né? E quando a gente está falando aí que não é só quantitativo, que a gente vai chegar ali, pegar uma lista de alunos e falar, ó, esse tirou tanto, a gente precisa fazer uma análise mais profunda desse estudante, né? Não é só tem uma nota ali estabelecida, né? A gente está falando de aprendizagem, e falar de aprendizagem é muito mais complexo do que só falar de números, né? A gente precisa fazer uma análise do que essa criança está aprendendo. Né? O conselho é para isso. A forma que um estudante aprende matemática é completamente diferente da forma que ele aprende arte, que aprende filosofia, que aprende educação física. Né? E aí, dá para a gente tratar da mesma forma? A análise do professor de matemática é a mesma análise que o professor de língua portuguesa vai fazer do estudante? Não é. Né? E por não ser a mesma análise, né, as avaliações não são a mesma, né, a nossa interpretação do estudante não é a mesma. Né? Os professores têm visões diferentes do estudante. Tem aluno que se comporta de um jeito num componente curricular e se comporta de outro completamente diferente em outro componente curricular. Por quê? Né? Então a gente está falando também de outras questões que envolvem esse ser humano. Né? O aluno não é um robô. Ele não vai lá, senta na cadeira, presta atenção e aprende. Não é assim que funciona. A gente sabe disso, né? O que está envolvido nessa aprendizagem? Quais são as questões socioemocionais que estão envolvidas aí? A gente está falando de 2 anos de pandemia. 2 anos que muitos dos nossos estudantes não pisaram na escola, né? E aí a gente precisa entender qual é o trabalho que a gente vai desenvolver com esse estudante. Como que a gente vai pensar a aprendizagem dessa complexidade toda que é uma sala de aula. Né? Estamos falando de, né, no ensino médio, 40 estudantes numa sala de aula com ritmo, com comportamento, com pensamento completamente diferente um do outro. Né? Então, esse momento que a gente tem de parar na escola para conversar sobre essas aprendizagens é uma possibilidade da gente chegar lá no fim do ano com um trabalho pedagógico muito mais concreto, muito mais coeso, né? E que seja que tenha uma fundamentação e um trabalho mais reconhecido lá no fim. Né? Então, se a gente não está, né, falando assim, meta, não é essa a questão, mas se a gente quer chegar num ponto em comum entre todos esses professores, a gente precisa fazer uma análise mais profunda de quem é o nosso estudante. Né? Uma análise rasa do nosso estudante vai ser um trabalho muito mais raso do nosso professor. Né? Então, nós estamos agora conversando todas as áreas, né, conversando com todos os nossos pares, e é fundamental que a gente faça um começo de uma análise profunda desse trabalho. Né? Porque a gente já está no primeiro conselho. Né? Então, a partir disso, né, a gente teve aí uma série de outras reuniões, a gente teve planejamento, a gente teve replanejamento,
a gente está parando agora para o conselho, mas é fundamental que a gente continue extrapolando, continue conversando além desse ponto que é só eu com o meu estudante, né? Sou eu e os meus pares conversando sobre esses estudantes. Né? Então, é fundamental que nós façamos essa discussão em nossa sala, em nossa escola, para que seja possível lá na frente a gente ter um resultado melhor. Eu paro por aqui, acho que é um momento da gente refletir sobre o que significa esse espaço de conversa na escola, né? Esse espaço de análise, e a gente conversa mais para frente numa próxima TPC. Queria agradecer vocês, professores e professoras, que estão aqui hoje com a gente, e até uma próxima. Tchau, até mais. Tchau, tchau a todos. Até a próxima.